é decidir fazer um curso para valer. Tá certo? Então imagine, se a pessoa ficou 4 anos aqui, estudando para concurso de auditor da Receita Federal. Ele é empregado, trabalhador, se ele parou de trabalhar, não é mais, né? Ele não é empresário, ele não é individual, portanto ele não é obrigado a contribuir. Mas ele não quer perder esses 4 anos de contribuição, então nesse caso ele vai ter que contribuir facultativamente, ele é contribuinte facultativo, tá vendo aí? Então, ele entra aqui nos demais segurados, ele passa a ser segurado facultativamente. Correto? É ele, quem mais? A pessoa que está desempregada, infelizmente, né? A pessoa do lar, que está administrando a família, né? Assumindo o encargo mais difícil do mundo, né? E ele não é, essa pessoa não é trabalhadora, no contexto de contribuinte obrigatório, nem empregadora e nem contribuinte individual, então não quer perder esse prazo, então contribui facultativamente. Correto aí? Pois. Anteriormente, como assim? Não, a pergunta da colega... Tá, a pergunta da colega é interessante, fazer o pessoal lá do vídeo entender também, né? Então, a pessoa trabalhou 15 anos, aí, de repente, parou para estudar para o concurso 4 anos, e não contribuiu durante 4 anos. Né? Esse período de 15 anos que ele contribuiu, perde? Não, esse período está mantido. Isso aí já é um direito adquirido que será computado, com certeza, na hora lá da sua aposentadoria. Né? Você vai perder esses 4 anos apenas, na contagem. Tá ok? Apenas vai ter um cabelinho a mais, né, branquinho na hora da aposentadoria, porque perdeu 4 anos lá no passado. Certo aí? Muito bem. E lembre-se que a lei não espera quem dorme, né? Então, a atitude previdenciária, principalmente, é uma coisa que, né, a pessoa tem que estar o tempo todo falando, né? Antes de tomar uma cervejinha, antes de, né, gastar dinheiro com isso ou aquilo, tem que dar uma olhadinha. Eu estou contribuindo? Porque se eu não estou contribuindo, eu estou perdendo o meu prazo, ó. Intertício. Tá? Pois não. A pergunta da colega, né, acrescenta da outra, que diz o seguinte, ó, a pessoa contribuiu, digamos, 10 ou 15 anos. Aí parou 4 anos, né, e voltou a contribuir. Tá bom. Esses 4 anos que a pessoa não contribuiu, ela está devendo? Depende. Se ela estava na condição de contribuinte obrigatório, o valor é devido, só vai perder o prazo, porque perdeu o intertício. Certo aí? Mas a contribuição é obrigatória. Se você não paga, vai para a dívida ativa. Certo? Então, quem é contribuinte obrigatório e não paga, está sujeito à dívida ativa, inclusive. Tá? Agora, se ele é facultativo, não. Se vai perder o prazo e nem está obrigado a contribuir. Não perde nada. Tá ok? Muito bem. E aí, então, né, observe que antes da gente evoluir aqui nessa parte, vamos só demonstrar que o patrão e o empregado tem que contribuir. Quer ver? Está aqui. Essa parte aqui não diz que sobre a folha de salário, folha de honorário, folha de prolabore, não tem que pagar INSS patronal? Vamos ver como é que isso funciona. Né? Porque essa parte da Constituição foi regulamentada pela Lei 8.212, que diz, olha, os que estão aqui são todos contribuintes obrigatórios. Quem? Né? A empresa, o empregador, tá? O urbano, rural e doméstico. Então, se você tem uma empresa, né, tem que contribuir. Se você é patrão de um empregado doméstico, tem que contribuir. Né? E o trabalhador, o empregado, também tem que contribuir, o urbano, rural e doméstico. E se a empresa contrata um autônomo, né, o autônomo é segurado, tem que contribuir. E a empresa que contratou esse autônomo, para o direito previdenciário, ele é patrão também, tem que contribuir INSS patronal. E o empresário, quem é empresário? Né? Você que fez meu curso de contabilidade básica, tem um momento lá que eu ensino direito empresarial, não é isso? 3 aulas de direito empresarial. Então, quem é empresário? Empresário é aquele que assina e responde pelos atos da entidade.
certo? Então, a antiga firma individual, que hoje é chamada de empresário individual, o próprio, que é o titular, certo? Da sociedade limitada, empresário é o administrador, que pode ser sócio ou não sócio, tá lembrado? E, no caso da sociedade anônima, os membros do conselho de administração e diretoria, certo aí? Esse é o empresário. Então, aquele empresário ali é segurado, ele vai se aposentar, então ele tem que contribuir. E quem paga ele também tem que contribuir, que é o INSS patronal. Vamos demonstrar essa contribuição completa aqui para você, está aqui. Aqui está a empresa, que certamente vai ter que pagar INSS patronal, não é isso? E aqui está o empregado, aqui está o autônomo, e aqui está o empresário, certo? Veja, digamos que contratou um empregado com salário de R$1.000, certo? Salário de R$1.000. Não vou trabalhar com a alíquota certa ainda não, vou só dizer o seguinte, como esse empregado é segurado da Previdência Social, ele tem que contribuir, não tem? Imagine se funcionasse da seguinte forma, a empresa pagasse o salário dele de 1.000 e ele, empregado, calculasse seu INSS e recolhesse. Né? Poderia ser assim. Mas será que as pessoas têm tempo de estar calculando INSS para pagar? Né? E claro que essas pessoas deixariam de pagar. Por isso, o legislador diz, bom, é mais fácil então usar uma inteligência tributária aqui. Como? O empregado, o segurado é o contribuinte, mas entre o contribuinte e o INSS, no intermediário está aqui a empresa. Então eu vou considerar a empresa como contribuinte responsável de descontar esse INSS do trabalhador e recolher aqui para o INSS. E pague ao trabalhador apenas o líquido. De qualquer forma, do caixa da empresa vão sair 1.000. Quer ver? Vai sair 900 recolhendo para o INSS e mais 100 que vai pagar o trabalhador. Então, a despesa da empresa é 1.000. Correto aí? Só que, veja, nesse caso aí, a empresa vai recolher a parte do empregado que ela descontou. Mas a empresa, como empregadora, patroa, ela não tem que contribuir também? Ah, então, veja, 20% desse valor do salário é o INSS patronal. Então a empresa calcula sobre o salário 20% e tem que recolher INSS. Ó. Então esse empregado está custando para a empresa, saindo do caixa da empresa, além daqueles R$1.000, mais quanto? 200. Então esse empregado custa para a empresa 1.200. Certo? Aí a empresa conta para todo mundo o seguinte, eu tenho um empregado que paga o salário de R$1.000, portanto eu tenho uma despesa com o pessoal de 1.000, e ainda tem um encargo social de 200. Por que encargo social? É para financiar a Seguridade Social. Ó. Correto aí? Então eu tenho um encargo com o pessoal de 1.000 e um encargo social de 200. Correto? Aí, mas como é que paga isso? Está aqui. No final do mês, a empresa preenche a guia da Previdência Social. Pega o INSS do segurado daquilo que foi descontado, tá vendo? Ó? 100. E inclui o INSS patronal, de quanto? 200. O total de 300 eu devo levar ao banco e recolher. E o banco vai repassar esse valor ao INSS. Correto aí? Só que a empresa contrata como trabalhador não é só o empregado. Ele contrata um autônomo também. Então vamos supor que tem aqui esse autônomo de R$1.000. Tá? O mesmo raciocínio. A empresa poderia pagar ao autônomo R$1.000 e ele calcular seu INSS e recolher. Mas o governo sabe que isso é um risco, então faz o quê? Quem contratar o empregado, quem contratar o autônomo, que é o caso da empresa, deve descontar o INSS dele, não é isso? E o quê? Recolher a previdência. E pagar ele apenas o líquido. Certo? Só que a empresa que contratou ele é considerado patroa, né? Que vai ter que pagar o quê? 20% de
INSS patronal. Então, mais 200. Então, 200, a empresa vai o quê? Pagar a previdência. Ah, então nessa guia, veja, se eu tive empregado e autônomo, quanto que é a parte do segurado? Ó? Segurado e empregado 100, segurado autônomo 100, total 200. Quanto que é a parte patronal? 200, mais 200, total 400. Ah, então tem que levar ao banco R$600 e recolher para o INSS. Certo? Só que toda empresa tem que ter um empresário no mínimo. Então, tem a folha de prolabore. Pagou 1.000 de prolabore. Ah, aqui é 900. Pagou 1.000 de prolabore. Desconta-se dele INSS, digamos, de 100 e paga ele apenas o líquido de 900. Descontou, vai ter que recolher o INSS. E 20% desse valor, 20% desse valor é o INSS, o quê? Patronal. Patronal. Que vai ter que recolher a Previdência Social, ó. Mas como é que eu recolho? Assim. É uma só GPS, uma só guia da Previdência. Então aqui eu vou incluir todos os INSS de segurado. Segurado é quem vai se aposentar. É o empregado, é o autônomo e é o empresário. Então descontamos deles quanto? 100, mais 100, mais 100 total, 300. Certo aí? E essas pessoas físicas que a empresa contratou gerou o encargo social de INSS patronal. Quanto? 200, mais 200, mais 200 total, 600. Então, vai precisar de mais de um salário mínimo levar ao banco e pagar, ó. Certo aí? Então, esse é o INSS sobre a folha, né? Que a Constituição determina. Contratou pessoa física, você tem que pagar INSS. Certo? Aí, pessoal, preste bem atenção como é histórico e é interessante. Lá na década de 70 ainda, por volta ali de 78, 79, surgiu um cara da voz grossa, sem um dedo, né? Que, como o quê? Né? Um grande sindicalista, metalúrgico, o Lula, certo? E ele paralisava o Brasil com as greves, né? E com isso a lei das greves evoluiu, os sindicatos cresceram no país, né? E depois então despontou essa figura como um grande político. Foi deputado, né? E aí, quando leram a Constituição para ele, né? Quando leram a Constituição para ele, ele falou, que absurdo! Quer dizer então que se contrata uma pessoa, tem que pagar porque contratou? Essa Constituição aqui é contra emprego. Tem que mudar isso. O dia que eu for presidente, eu quero mudar. Em vez de onerar as contratações, eu quero que onere as receitas das empresas. Certo aí? E aí, veja que era uma bandeira que ele chegou a defender isso. Isso já na Constituição antiga, que tributava a INSS sobre a receita. Certo aí? E aí ele teve essa oportunidade, ele virou presidente. Quando é que ele assumiu a presidência? 2002 foi a eleição. Ele assumiu em 2003. Em 2004, já era o segundo governo dele, não é isso? Ainda no primeiro semestre, ele aprovou a emenda constitucional 41, que diz o quê? Que o poder executivo gradativamente deve alterar a contribuição patronal, que em vez de incidir sobre a folha de pagamentos, que passe a incidir sobre a receita, como já prevê a emenda 20, que alterou a linha B, dizendo que não é só o faturamento, é a receita também. Conclusão, né? Ele fez uma reforma na Previdência na parte constitucional, certo? Agora, uma coisa é certa, você ser oposição é uma coisa e ser situação é outra. E aí, veja, ele alterou a Constituição
mas não regulamentou. Se alterou e não regulamentou, então não teve efeito final, certo? Nem na primeira, nem na segunda gestão dele. Aí eu te lanço uma pergunta a você. O fato de o governo Lula não ter regulamentado a Constituição foi um ato competente ou incompetente? O que você faria se estivesse no lugar do Lula? Você regulamentaria ou não? Ela diz que não. E o resto? Porra, uma sala de 100 alunos aqui, ninguém vai dizer uma coisa. Mas então, olha só, né? De fato, né, foi sim uma atitude, né, adulta. Né? Como assim? Raciocine comigo. O empregado consegue sonegar seu INSS? Não, porque já vem descontado, não é isso? Pronto. Então, se o empregado não consegue sonegar, o patrão também não, porque a base é a mesma. Então, contribuição sobre a folha é uma arrecadação líquida e certa. Se o governo quer mais arrecadação, deve fazer com que a economia gere mais emprego. Concorda aí? Tá bom. Agora, contribuição sobre a receita. Alguém aqui hoje tomou algum refrigerante? Tomou. Pediu nota fiscal do refrigerante? Tá vendo? Não pediu nota fiscal do refrigerante. Ganhou de presente. Né? Então, veja bem, quem toma um refrigerante pede a nota, quer nada, ele quer matar a sede. Né? Quem, né, compra um maço de cigarro, ele pede a nota, que nada, ele quer logo se matar. Né? Enfim, enfim, se você está vendo que, né, nota fiscal é igual aquele filho abandonado, né? Porque se você tem filho, lembre-se que, né, filho e imposto é a mesma coisa. Como assim? Se você não fiscalizá-lo, ele vai para o caminho errado. Né? Muito bem. O que eu quero dizer aqui? Né? Que se o governo Lula, que alterou a Constituição, que já é um grande avanço, regulamentasse naquela oportunidade, o que acontece? Poderia ter uma queda na arrecadação brusca, porque receita é algo improvável. Porque o governante brasileiro ainda não tem um controle total das receitas das pessoas, das empresas. Agora sim, a partir de 2008, foi implementado no Brasil o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que tem na sua plataforma o primeiro item mais importante, que é a nota fiscal eletrônica. Que é, primeiro, estimular as pessoas a pedirem nota fiscal. Segundo, né, trazer todo mundo para o Big Brother, sob controle fiscal. Então, se você vai fazer uma comprinha hoje, o caixa pergunta, é com ou sem CPF? Aí vocês, com CPF. Né? Por quê? Porque você quer uma parte daquele tributo que você está pagando para bater do seu IPTU e IPVA, não é isso? Muito bem, só que você agora passou a ser um filho controlado. Como assim? O SPED, Sistema Público da Escrituração Digital, está conhecendo você e está sabendo quanto você gasta. Né? E, mais adiante, vai dizer, olha, daqui por diante eu não vou mais te dar esse benefício, não. E você vai continuar pedindo nota fiscal, porque se você não pedir, né, você vai pagar imposto sobre o que você não pediu de nota fiscal, porque eu já sei quanto você gasta. Né? E o governo vai acabar com a declaração de imposto de renda da pessoa física e vai passar a controlar a pessoa física já mandando a guia para pagamento. Pelo menos o projeto visa isso. Então, conclusão. O que acontece? Com todo esse, né, emaranhado de controle, o governo começou a ter controle sobre as receitas das empresas. Cada dia mais o quê? Obrigando empresas a estarem na nota fiscal eletrônica. Certo? Então, a funcionalidade da empresa, né, fica atrelada à emissão de nota fiscal eletrônica. Quando a empresa emite a nota fiscal eletrônica, ele já vai para o consumidor, lá para o e-mail dele, e automaticamente já informou o governo, a Receita Federal, no Sistema Público de Escrituração Digital. Bom, então essas empresas que estão emitindo nota fiscal eletrônica,
Não estão tendo como sonegar. Então, essas empresas aí, o governo já pode mudar o INSS, em vez de incidir sobre contratação, passar a incidir sobre o quê? A receita, olha. O INSS patronal incidindo sobre a receita. Então, conclusão, né? Não dava para, no governo Lula, regulamentar isso, porque ainda não tínhamos SPED. Agora, no governo Dilma já dá. Por isso é que, em 2011, foi promulgada a Lei 12.546, que diz o quê? Que daqui por diante, gradativamente, vamos mudando a contribuição do INSS. Em vez de incidir sobre contratações, vamos passar a incidir sobre a receita. Então, INSS sobre a receita tem como objetivo desonerar o quê? A folha. Deu para entender o que é desonerar a folha? Tá bom. Então, aí você diz, mas quais empresas? Aquelas que o governo vai inserindo como, você está obrigado agora. Agora setor hoteleiro, você está obrigado. Agora construção civil, você está obrigado. Certo aí? E assim, né, várias empresas passaram a ser obrigadas a contribuir o INSS sobre a receita. O que eu disse, pessoal? Vários segmentos da economia, né, empresas de segmentos da economia passaram a estar obrigadas a recolher INSS sobre a receita. E não mais sobre folha de pagamento. Certo aí? Então ela sai desta aqui e vai para aquela. Esta aqui funciona assim, ó. Da mesma forma, no final do mês, apuro para recolher até o dia 20 do mês seguinte, tá vendo? Só que o cálculo é assim, eu pego a receita bruta, que é a receita da atividade fim. Então não vão entrar todas as receitas. Se ela vende mercadoria, somar a nota fiscal de venda de mercadoria. Se ela presta serviço, somar a nota fiscal de serviço. Aqui não vão entrar receita de aplicações financeiras, descontos obtidos, juro cobrado, receita de aluguel, nada disso. Só o da atividade fim, certo? E aí, aplica-se a alíquota de 1% para algumas atividades e a alíquota de 2% para outras atividades previstas no artigo 7º e artigo 8º da Lei 12.246, de 2011, certo? E aí, veja, encontrado esse INSS, é só preencher o DARF. Opa! Então, o INSS sobre a receita recolhe-se por meio do DARF e não pela GPS. Certo? E aí recolhe isso aqui onde? Ao banco até o dia 20 do mês seguinte e o banco vai repassar ao INSS. Aí eu pergunto, quem está no INSS sobre a receita tem que recolher GPS ou não? Quem está no INSS sobre a receita tem que recolher GPS, sim ou não? Sim ou não? Sai da frente. Sim. Está aqui. Eu estava na frente aqui só para você não colar. Tem que recolher. Mas recolher o quê? Se já está recolhendo INSS, só que veja, na GPS você não recolhe INSS, sacou, né? Então veja bem, na GPS você não recolhe INSS de segurado, mas INSS patronal? O patronal é que você passa a não estar mais obrigado, né? Então patronal você não está mais obrigado, ó. Mas que o patronal você já recolheu. Agora, aquilo que você descontou de empregado, que o empregado continua segurado. Isso aí você tem que recolher na GPS, ó. Esses R$300 aqui, você fica desonerado de quê? Da parte patronal sobre a folha. Mas, né, está obrigado a recolher o INSS de segurado. Esses R$300 aqui tem que ser recolhido junto ao banco até o dia 20 e o INSS, né, recebe do banco. Entendido aí? Então, quem foi para a desoneração da folha tem que recolher DARF e GPS. No DARF, INSS patronal, e na GPS, o quê? O INSS de segurados. Lembre-se, o termo certo é segurado. Essas pessoas são seguradas da Previdência Social para terem benefícios futuros de aposentadoria e etc. Correto aí? Antes da gente voltar aqui para falar um pouquinho de aposentadoria, quero que você entenda aqui o seguinte, ó. A alíquota aqui criada de 1% e 2%, as empresas estavam realmente muito felizes.
Porque o que elas estavam pagando aqui estava, na maioria das empresas, menor do que ela pagava ali, ó. Certo? Aí, neste ano de 2015, o ministro da Fazenda, né, Joaquim Levy, assumiu, e vocês já sabem que lá em janeiro, quando ele assumiu, ele diz, olha, o fato de ter mudado do INSS sobre a folha para a desoneração aqui, INSS sobre a receita, o Brasil